Já ouviu falar da tua criança interior ferida, que ela está te machucando, ou que você está conectado com o arquétipo da criança? E isso deu um nó na tua cabeça e tu não conseguiu compreender o que de fato tu tem que entender disso para a tua vida prática? O que que isso realmente quer dizer? Então fica aqui comigo que eu vou te contar exatamente o que que isso quer dizer de um ponto de vista filosófico, seguindo, né, os últimos vídeos que a gente já tem falado aqui no canal, que a gente já tem visto aqui. Se tu ainda não assistiu, vou deixar um card em algum lugar aqui para você assistir e vou deixar os links dos vídeos anteriores aqui na descrição. Esses 3 vídeos, na verdade, seriam um vídeo único, mas ficou muito longo, então eu fiz os cortes, tá bom? Então vamos lá, para quem está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Renata Seulato, eu sou terapeuta de desenvolvimento pessoal. Talvez tu já me conheça do meu outro canal, a Resiliente Tarô, um canal onde eu faço leituras de tarô terapêutico por signos todas as semanas. Mas aqui hoje eu quero falar sobre um conceito, né? Na verdade, sobre a nossa autocrítica e a origem dela na nossa primeira infância e na nossa adolescência, tá? O que psicologicamente a gente fala de nossa criança interior. Cada versão minha fica gravada no meu subconsciente, né? E isso a psicologia explica, eu nem vou chover nesse molhado, mas cada versão minha está gravada no meu subconsciente, a versão criança, a versão adolescente, a versão jovem adulta e a versão adulta. Cada uma delas desempenha um papel na pessoa que eu sou hoje. Eu nada mais sou do que o reflexo de tudo que eu já fui e daquilo que eu aspiro em ser, né? Se eu não sei quem eu quero ser, eu tenho um vácuo na minha personalidade aqui, que é onde eu me sinto perdida, eu tenho obesidade mental, eu me sinto desfocada de mim mesma, tá? Mas eu quero falar aqui da complexidade, da autocrítica e do perfeccionismo, tá? O que é importante a gente entender sobre esses padrões? São padrões de pensamento, tá? Que observe bem, cada ser humano é um universo particular. Então, para alguns de nós, esses padrões de autocrítica e de perfeccionismo que mais atrapalham do que nos ajudam, mas que são, sim, um grande termômetro. A pessoa que não tem autocrítica, né, ela é uma alienada, ela é uma lunática, né? Tá existindo aí sem o menor senso de nada, mas a autocrítica até um certo nível é bom, a partir de um certo nível é um detrator de sucesso, de ascensão, enfim. A autocrítica e o perfeccionismo, como eu ia dizendo, e como eu comecei a falar até, acho que no primeiro vídeo, ela pode, veja bem, pode ter uma raiz na nossa infância, tá? A forma como a gente foi criado, o ambiente, a sociedade, a escola, né, o ambiente social, as expectativas que os nossos pais e que as pessoas tinham sobre nós e que nós tínhamos sobre o todo ou sobre o meio, podem desempenhar um papel bem significativo, podem gerar marcas que vão seguir com a gente por muito, muito tempo, tá? E que nunca vão deixar de existir, mas elas podem ser ressignificadas. É uma área ela é tão importante que muitas pessoas se dedicam a falar só sobre isso, mas ao mesmo ponto tem também muita informação deturpada, desconexa e desenhada com inteligência, às vezes até artificial, para que tu compre um produto ou serviço, mas na verdade ela é só mais um pouquinho raso do que tu já tá? Então vamos olhar para isso. Muitas vezes, tá? Quando vem ali dos nossos pais, do meio que a gente foi criado, às vezes eu fui criada pelos avós, pelos tios, né? Às vezes não tive família na minha criação e acontece mais do que a gente gostaria, tá? Existe um padrão rígido, tá? Vou falar da minha experiência, que pode ser a tua experiência também. Meu pai e a minha mãe nunca se casaram, né? Então, quando eu tinha 10 meses, a minha mãe se casou com uma outra pessoa que era de uma origem alemã, que era bem mais velho que a minha mãe, então ele já tinha 40, minha mãe tinha 20. Então tinha um padrão rígido, muito rígido, um padrão de excelência de uma família muito tradicional e muito rígida, onde nós éramos a anomalia da família. Então eu, a minha mãe, né, casar com uma pessoa que já tinha filhos, que era muito mais jovem, então tinha um monte de coisas atreladas àquilo ali. Ali existia um padrão de excelência muito alto, até
por uma pessoa que já é mais velha, que já tem uma outra percepção de vida, que já deu muito errado na vida e não quer que a gente cometa os mesmos erros, né? Então, foi imposto ali um padrão muito exigente. A gente tinha hora para comer, tinha hora para dormir, tinha nota mínima para tirar, tinha forma de se apresentar. Quando os adultos falavam, a gente não falava, então não tinha direito à expressão, a dizer o que eu queria, o que eu gostava, não era permitido. Não era permitido comer o que eu gostava, eu tinha que comer o que estava no prato, né? O único momento que tinha-se algum regozijo, que eu tinha alguma validação ou aprovação, é quando eu tirava excelentes notas. Boas notas não eram o suficiente. Eu precisava tirar excelentes notas, me destacar e receber muitos elogios dos meus professores para ter algum tipo de aprovação ou validação, para me sentir minimamente suficiente dentro de casa. E isso moldou a minha personalidade, que eu me tornei uma pessoa ávida por conhecimento, porque ali eu tinha alguma aprovação. Então, quando eu tirava boas notas, quando eu tirava as melhores notas, e isso foi me levando para essa área do conhecimento no geral. Então, eu me apaixonei por estudar, e uma coisa que se dizia muito dentro de casa é: o conhecimento ninguém vai tirar de ti, a educação ninguém vai tirar de ti. E isso virou uma verdade na minha vida. Podem me tirar tudo, mas o conhecimento que eu adquiri ninguém pode me tirar, isso é só meu, e com ele eu posso me reinventar, eu posso renascer, eu posso ressurgir quantas vezes forem necessárias. E o meu nome é Renata, que significa renascida, né? Então, isso foi uma verdade na minha vida, né? Então, lá no meu padrão infantil, lá na minha criança, eu lidei com rejeição, eu lidei com um monte de coisas, e inclusive esse padrão rígido, onde a sensação que eu tinha constantemente é que nada do que eu fazia era bom o suficiente. Então, a comida que eu fazia não era bom, a casa que eu limpava não era bom, e a gente era exigido a fazer isso todos os dias à exaustão, e quando não estava bom, eu apanhava, né? Então, eu apanhava quase todo dia porque nunca estava bom. Então, o mínimo, né? Entrega de boletim acontecia a cada 2 meses, então eu trabalhava 2 meses a fio para ter um mínimo de reconhecimento, né, quando chegasse lá no final de 2 meses, mas eu não podia dizer como eu me sentia, eu não podia dizer o que estava acontecendo, eu sofri muito bullying na escola, e eu não poderia falar isso em casa, porque era demonstrar fraqueza, e na minha casa não é, se dizia muito assim: se tu apanhar na rua, tu vai apanhar em casa, então não seja fraco nunca. E isso gerou aí vários aspectos da minha personalidade, de nunca demonstrar fraqueza, de me tornar orgulhosa, eu consigo sozinha, eu não peço ajuda porque pedir ajuda, né? Então, isso foi moldando a minha personalidade. E pode ter moldado a tua. Às vezes, ao contrário, né? A pessoa era super protegida, pai e mãe fazia tudo para ele ou para ela, tudo vinha de uma forma muito fácil, então quando precisou lutar por aquilo ali não sabia o que fazer, e cada pessoa é um universo particular, não existe uma crítica sobre isso, existe uma reflexão, uma autorreflexão de como as coisas chegaram para mim e o que eu fiz com que chegou para mim, como que isso moldou a minha personalidade. Lá no primeiro vídeo a gente falou do ego, né, do como eu me moldei, de como eu sou, de como eu me vejo, né, e de quando que eu rompi esse casulo. Mas aqui eu quero falar da autocrítica ligada às memórias de falhas ou de ganhos, né? De quando eu recebi validação de alguém e aí eu identifiquei que aquilo eu era boa, né? Ou que aquilo me dava algum resultado positivo e não necessariamente eu gostava de fazer, né? Eu, graças a Deus, gosto de estudar, estudo até hoje, sou conhecida aí como a nerd da cadeira. Por todos os lugares que eu passei, eu fui conhecida como a nerd da cadeira, uma alusão aos quadrinhos que sempre tem um super-herói e tem um nerd da cadeira por trás. Então eu tenho grandes mentoradas fazendo grandes coisas no universo e por muito tempo eu fui só a nerd da cadeira, né? Agora é que eu vim para frente da câmera que eu assumi o meu protagonismo, mas por muito tempo eu fiquei lá no bastidor, tá? E a gente precisa mergulhar nisso. Então eu fiz aqui com vocês uma pseudo autorreflexão sobre o que aconteceu comigo, mas isso foi muito mais profundo, demorou muito mais tempo e ainda existe. Eu ainda revisito coisas lá do meu passado para entender algumas coisas que moldam a forma como eu reajo hoje a determinadas situações, né? Então, eu ainda trabalho nisso de não deixar essas memórias ou de deixar essas memórias refletirem nas minhas ações e terem poder ou não sobre mim. E isso é uma jornada muito individual que cada um vai ter que decidir o que faz sentido manter ou não na sua jornada, o que reflete o que você é ou o que você quer ser, né? E eu faço constantemente essa reflexão de quem eu quero ser, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo hoje está alinhado
com essa Renata não está alinhado, e aí vem a autocrítica, né? A Renata que eu quero ser, ela tá num outro nível, e é um outro nível muito alto. E às vezes eu olho para lá e penso, será que eu vou chegar? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que querer isso é certo? Será que essa aspiração que eu tenho sobre mim mesma está correta? E aí eu volto para aquele lugar da satisfação. O que eu estou fazendo hoje, apesar de ainda não ser o máximo que eu quero alcançar, é o máximo que eu posso. E já me deixa feliz. A forma como eu reajo com as frustrações do dia a dia também tem me deixado satisfeita a respeito de mim mesma. Ou não tem me deixado satisfeita a respeito de mim mesma. Eu poderia ter lidado com isso melhor. E aí eu vou mergulhar nisso. Por que eu não lidei de uma forma melhor? Muitas vezes eu não consigo sozinha fazer essa autorreflexão. Eu não consigo fazer as perguntas necessárias para mim mesmo. E aí eu preciso, né? Eu, Renata, entendi que eu funciono melhor tendo uma mentora, né, tendo um mentor. Então já faz alguns anos que eu tenho esse processo de mentor e a cada etapa da minha vida eu tenho um mentor diferente. Então eu tive por muito tempo aí, muito tempo não, né? Eu tive nos últimos 2 anos um mentor dessa área de YouTube que me fez sair da caixa, sair da cadeira e vir para frente da câmera, né? Me destravou nesse ponto de, ele sempre dizia: nossa, tu tem um conhecimento absurdo, deveria estar compartilhando. Toda vez que eu converso contigo, eu tenho incríveis insights, a minha vida muda. Cada conversa que a gente tem, filosófica, de 1, 2 horas, muda a minha vida de forma profunda. Tu tem que fazer isso pelos outros. Eu ficava lá, não, eu não sou ninguém. Nossa, como é que eu vou gravar meu conhecimento? Não, tá louco, vão me criticar, né? Vou sofrer. E aí, essa pessoa me ajudou nesse nível. Quando destravou isso e eu comecei a trazer esses conhecimentos, né, tanto nas mentorias, né, para quem quer realmente, né, quem está comprometido, nem todo mundo quer ouvir, e eu entendo, super faz sentido para mim. Eu também não quis ouvir em algum determinado ponto da jornada, não é todo mundo que eu estou disposta a ouvir também, né, e tá tudo bem, tá tudo certo, esse é o processo. Mas para quem está comprometido e quer ouvir, para quem quer ter essa conversa filosófica comigo, eu desenvolvi toda uma estrutura, que é a mentoterapia. Eu não vou falar disso agora porque não é um vídeo de vendas, né? Mas eu desenvolvi uma estrutura, a mentoterapia, enfim, para quem quer ter essa conversa filosófica que muda a vida. Onde eu faço as perguntas que precisam ser feitas. E aí eu comecei a perceber que faltava isso para mim. Que sozinho eu consigo chegar até um nível, mas tem algumas perguntas, algumas coisas, algumas travas, né? Da Renata, que foi sempre funcionária e agora se encontra empreendedora, cuidando do seu próprio negócio, e aí gera alguns gatilhos, né, enfim, de N gatilhos, e aí eu fui atrás, na verdade eu não fui atrás, eu pedi pro universo que me mostrasse um caminho, né, de universo, pelo amor de Deus, dá uma luz aqui, segura minha mão, eu quero fazer o que é certo, eu quero me encaminhar para a melhor maneira, e aí a mentora, que é a mentora ideal para mim no momento, me achou, ela me encontrou, ela me chamou, ela disse: Renata, gosto muito do que tu tá fazendo, vejo um potencial gigante de crescimento e eu tenho como transbordar na tua vida. Tu quer a minha ajuda? Nossa, quero, né? Quero. Aí eu fui investigar quem era ela e fez todo sentido para mim e estamos juntas e aí estamos remodelando muita coisa, passando por um rebrand, abrindo os meus horizontes para coisas que eu nunca tinha pensado que eu poderia. E aí quando ela disse: "Por que você não faz isso?", eu olhei para mim e perguntei: "Por que não?". Faz sentido? A Renata que eu tô querendo ser, que eu tô almejando, que eu tô me preparando para ser, faria isso? Passa por isso? Faz? Não, não faz. E aí, quando não faz, eu chego e digo: olha, não faz sentido por isso, por isso, por isso. E ela me faz mais um monte de perguntas para que eu tenha certeza, né? Não, realmente não. Ah, eu não tinha pensado por esse lado, mas não. Ah, bom, pensando por esse lado, sim. Então, ela me faz as perguntas e as provocações necessárias para que eu sozinha chegue à conclusão se eu quero ou não. E isso é muito do que eu faço com as outras pessoas. Então eu já estava fornecendo isso para o universo e estava faltando para mim. E aí eu fui atrás disso, porque eu entendo que sozinhos nós vamos muito longe, mas quando estamos juntos nós vamos muito mais rápido, né? Então eu fui buscar isso. E isso vem de um lugar onde eu não queria ajuda, onde eu era perfeccionista e autocrítica de que eu deveria vencer sozinha e que se a vitória não viesse sozinha, ela não era merecida. E aí é um momento que eu expando a minha consciência e começo a me observar e não me julgar e não me criticar. Eu percebo que o ser humano é finito na sua ilimitação, na sua infinidade. A gente tem a centelha do Criador dentro de nós, mas a experiência material, ela tem uma certa restrição. Então, quando eu recebo esse auxílio do universo, eu consigo observar isso.
Então, os vídeos aqui no YouTube talvez sejam esse auxílio chegando para ti agora, seja essa pulguinha, essa janela que vai se abrir para uma nova perspectiva, e é esse o propósito, tá? Não é dogmizar ninguém, não é catequizar ninguém, não é trazer ninguém para minha seita, para o meu culto, para minha tribo, é provocar uma autorreflexão. E a autocrítica, ela vem de um lugar onde talvez eu não reflita sobre mim de maneira adequada. Entenda, a autocrítica é necessária para que nós sejamos seres humanos funcionais. O ser humano que não se autoanalisa e não se autocritica não está pronto para viver em sociedade, né? Que é a falta de senso, de noção, né? De bom senso. Mas eu também não posso levar essa autocrítica para um lugar destrutivo onde eu nunca me considero bom o suficiente, né? Porque em 90% dos processos eu só vou ficar bom o suficiente vivendo o processo e não antes de começar. Percebam? Quando eu começo a falar com alguém, eu ainda não estou na minha melhor versão. Quando eu começo um relacionamento, nós ainda não somos a melhor versão. Seja ele um relacionamento de amizade, que vai crescer e vai evoluir, um relacionamento romântico, que vai crescer e vai evoluir, um relacionamento profissional, que vai crescer e vai evoluir. Então, eu não preciso ser a melhor pessoa para começar aquilo ali, mas eu preciso ter a autoconsciência de saber que eu tenho limitações e nelas eu vou trabalhar para me tornar a melhor pessoa. Tanto que no meio profissional, quando tu chega no ápice, tu é promovido e aí tu tem uma nova escalada para ser muito bom de novo e assim sucessivamente. Isso é um reflexo da vida, né? Eu sou muito boa hoje, eu tô pronta para um passo mais difícil. E aí eu vou aprender com esse passo mais difícil e ficar pronta para o próximo. Eu nunca fico no mesmo lugar. Ah, agora eu tô pronta para viver isso aqui, então eu posso ir pro próximo. Eu não permaneço vivendo isso aqui. Quando eu sou bom o suficiente para isso, tá na hora de ir para um degrau superior, né? A mesma coisa na academia. Quando eu consigo agachar com uma barra nas costas, tá na hora de colocar mais peso. Ou de ir para um agachamento livre. Ah, tô na máquina, eu já consigo segurar esse peso. Ah, então eu vou fazer livre, que daí eu tenho que ter mais consciência corporal. Adquirir consciência corporal, eu posso botar mais carga, né? Então, isso tudo na vida reflete esse processo de expansão, que eu possa estar alinhada com isso, desejando isso, trabalhando para isso, ou não, é uma escolha minha. Eu só tenho que ter consciência que não é culpa de ninguém, não é responsabilidade de ninguém, é uma responsabilidade minha. Ah, mas eu não estou evoluindo porque eu não encontrei o mentor certo. Percebe como aconteceu comigo, vai acontecer contigo? Não que a pessoa vai te prospectar e pegar na tua mão, mas vai surgir um anúncio, vai surgir um vídeo, vai surgir alguma coisa que tu vai dizer, cara, quero andar com essa pessoa. Eu acho que essa pessoa pode ser contribuição. Essa pessoa chegou num lugar que eu estou querendo chegar. Essa pessoa tem uma consciência elevada que pode me ajudar. Os valores e princípios dessa pessoa estão alinhados com os meus valores e princípios ou com os valores e princípios que eu quero alcançar. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho um professor maravilhoso que aí na minha parte espiritual, nessa parte de expansão de consciência, hoje eu tenho uma mentora empresarial que está me ajudando a ser uma empresária melhor, né? Mas na minha vida renata, de quem eu quero ser, de expansão de consciência, hoje meu mentor é o professor Carlo Caranha, né? Que é um professor de yoga que eu já acompanho há algum tempo e só esse ano eu tomei a decisão de entrar na formação de yoga dele, né? Porque eu já sinto chamado yoga há muito tempo, eu já estudo yoga há muito tempo, eu já bebo na filosofia de Patanjali há muito tempo, eu já reflito sobre os textos filosóficos de Patanjali há muito tempo, né? E entre outros, né? Porque tem muitos outros, eu já reflito sobre muitas coisas, só que agora eu me conectei com ele de uma forma bastante profunda e esse ano eu senti, agora eu tô pronta para essa jornada com ele, porque até então eu não me sentia pronta, eu sentia que a minha consciência não tinha alcançado o mínimo de consciência para caminhar de mão dadas com ele, né? O nosso nível de consciência. Esse ano eu senti, eu estou no nível de consciência, tanto que eu estou pronta para fazer esse investimento. Até o ano passado eu achava que era caro. Esse ano eu compreendi que não era caro, era justo. Então percebe isso? Às vezes eu vou ter a percepção de valor que algo é caro porque eu não estou pronta para aquilo. Eu vou achar que o preço de um Porsche é um absurdo porque eu não estou pronta para ter um Porsche. Eu vou achar que o preço de uma mentoria ou de uma formação é absurdo porque eu não estou pronta para aquilo. Então a minha própria consciência vai dizer, não invista, fique no seu lugar comum, fique no seu mundinho, fique aí bem quietinha, encolhidinha que você não está pronto. E às vezes eu vou sentir que, olha, dinheiro eu não tenho, mas se eu me esforçar eu consigo fazer esse sacrifício, porque eu entendo que isso vai ser bom para mim.
E não é sobre carro, não é sobre mentoria, é sobre qualquer coisa na tua vida. Às vezes, eu não me sinto pronto para ter o corpo que eu gostaria. Então, eu vou conseguir comendo essa batata frita aqui, porque eu não tô pronta para pagar o preço de não comer essa batata, né? Às vezes eu não tô pronta para ter esse relacionamento aqui, então eu não vou trabalhar nessa minha sombra, eu vou ficar aqui vivendo esses relacionamentos ruins, porque eu não tô pronta para viver aquele relacionamento bom ali. Aquele relacionamento com aquela pessoa ali que eu acho que é inatingível, ela vai exigir uma versão minha muito trabalhada, né? E eu não tô com preguiça de começar isso agora, de começar esse processo. Então eu vou ficar aqui vivendo as relações que eu já conheço. E muitas vezes esse processo de encolhimento, ele é inconsciente. Eu não percebo que eu estou fazendo isso. O sinal que isso está acontecendo é a autocrítica excessiva. Eu não sou bom bastante, eu tenho que fazer mais, eu tenho preguiça, eu fico cansado, me falta energia, né? Lá no exemplo do primeiro vídeo, para quem assistiu, eu pedi para o universo um montão de cliente, né? A minha cliente, a minha consulente, a minha mentorada, hoje mentorada, ela pediu para o universo um montão de clientes. Quando o universo começou a entregar, ela simplesmente bloqueou, ela não queria atender o telefone, ela se sentiu cansada, ela começou a despertar processos dizendo que ela não daria conta, que era muito, que ela perderia os prazos, que ela não tinha ajuda. Ótimas, boas desculpas que impediram que ela alcançasse resultado. E ali, naquele momento, ela entendeu: eu tenho potencial sim, eu tô pronta para mais sim, e esse gatilho que me faz sentir pequena tá em algum lugar que eu sozinha não consigo acessar, e aí ela entrou na mentoria, para que juntas a gente trabalhe nisso, para que juntas a gente transborde uma na vida da outra. Percebe? E isso, às vezes, o teu mentor é espiritual, ele não vai estar encarnado. Às vezes, o teu mentor é um pai, uma mãe, é uma amiga, às vezes mais jovem que tu, mas que tem uma percepção muito avançada da vida. Então, não estou falando para te comprar uma mentoria, a minha ou a de ninguém, eu estou falando para te perceber que aquilo que tu precisa será fornecido quando você se abrir para receber. No momento que eu me abri para receber e eu não tinha como chegar, eu não sabia que o que eu precisava era uma mentora na área empresarial, eu acreditava que ainda era alguma coisa aí espiritual. E aí quando ela chegou, virou uma chave e disse: cara, ela falou exatamente aquilo que eu estava passando. Ela falou exatamente as dores que eu estava vivendo. E eu entendi que ela, com os resultados e a experiência dela, faria sentido para mim. E aí quebrou uma crença limitante de que eu não posso pensar no meu servir como uma empresa. E ela falou justamente sobre isso, né? Olha, enquanto tu não virar essa chave, tu não vai conseguir alcançar as pessoas que tu precisa alcançar, porque tu ainda te enxerga muito pequena que sou, né? A terapeutazinha precisa virar a chave. E quando eu fiz essa virada de chave, todos os dias, coisas que me causam frio na barriga são apresentadas, mas a todos os dias eu posso falar com ela e dizer: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu assado. Então, percebam que no momento que eu estiver pronto para receber, e eu não preciso estar pronto de estar no nível final, no momento que eu me abrir e dizer: olha, universo, estou com um problema aqui, como que eu faço? O universo vai te servir como um grande garçom que ele é, as inúmeras possibilidades, e aí tu precisa fazer essa autoanálise e entender qual dessas inúmeras possibilidades que vão chegar para mim realmente faz sentido, realmente está alinhado com quem eu sou e com quem eu quero ser, realmente vai suprir uma demanda minha. Tá? Então, a todo tempo, a autocrítica ela pode nos elevar ou nos diminuir. É o nível, a medida entre o veneno e o remédio é a dose. Então, a autocrítica é necessário, muito necessário, para o processo de expansão de consciência, para o processo de viver em sociedade, para todos os nossos processos, mas em excesso ela pode ser justamente o que vai te impedir de expandir consciência, de viver em sociedade de forma satisfatória. Então pense na autocrítica como um meio para um fim, mas ela não pode ser limitadora. Se toda vez que tu barra um processo é pelo excesso de autocrítica, temos um grande problema aí, tá bom? Era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Conheçam as minhas redes sociais, @Rosa do Universo. Conheça meu outro canal aqui, A Resiliente Tarô, para quem gosta de leituras de tarô. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar, se inscrever se fizer sentido para ti. E se faz sentido, se tu conhece alguém que também está nesse ponto de discussão filosófica, compartilha esse vídeo que vai ajudar com certeza, não só aqui ao canal, mas a outros seres de luz. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!